turma do segundo ano. Hoje a nossa aula de geografia nós vamos revisar os capítulos 3 e 4, tá bom? Na página 126. A rua é de todos. Imagine uma rua sem calçada e na qual os carros pudessem transitar de qualquer jeito. Seria bem difícil passar por ela, não é? Por isso, existe o quê? As normas de trânsito, certo? Para que as pessoas possam andar nas ruas com segurança e sem risco, elas precisam seguir algumas regras, como atravessar a rua na faixa de pedestre, obedecer à sinalização das placas e prestar atenção às cores dos semáforos. Essas regras são chamadas de normas de trânsito. Elas são leis que dizem como todos devem se comportar quando estão na rua, caminhando, seja dirigindo carros, motocicletas ou outros veículos. As faixas de pedestre é um local apropriado para as pessoas atravessarem a rua com segurança. Elas devem sempre olhar para os dois lados da rua e só atravessá-las se nenhum carro estiver passando. Já os motoristas devem parar quando alguém está passando pela faixa de pedestre, certo? E outros sinais de trânsito para orientar as pessoas, garantindo sua segurança. Essas sinalizações é feita de acordo com as leis de trânsito e deve ser obedecida pelos motoristas e pelos pedestres. Como nós temos outras placas aí, ó, parada obrigatória, proibido estacionar, ó, que essas placas aqui, ó. Vocês podem observar aí no livro de vocês, como nós já estudamos, viu? Nós só estamos revisando. Sentido proibido, sentido obrigatório, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. As vias podem ter dois tipos de semáforo: o de veículos e o de pedestre. O semáforo de veículos tem a função de orientar os motoristas de carros, ônibus, caminhões, etc. Ele possui 3 cores. Quais são as cores? Vermelho, que significa pare. O amarelo, atenção. E o verde, siga. O pedestre orienta as pessoas que trafegam a pé. Ele possui 2 cores. O vermelho significa pare e o verde, siga, certo? Que é esses daqui, ó. Como vocês podem observar aí no livro de vocês, ó. Nós temos esse e esse daqui, tá bom? Que é o de veículos, que é o que tem 3 cores, e o de pedestre, que tem 2 cores. No Brasil, todas as pessoas precisam obedecer o Código de Trânsito Brasileiro, que é um conjunto das leis que dizem como os motoristas e os pedestres devem se comportar nas ruas, certo? Aí nós temos também quem cuida das ruas. Para que as ruas sejam lugares seguros, limpos e agradáveis, elas precisam de cuidados. Mas quem cuida das ruas? Várias pessoas. São trabalhadores que ajudam a conservar as vias para que todos possam usá-las adequadamente, né? Que nós temos o jardineiro cortando grama, certo? Que é esse daqui, ó. Jardineiro. Os coletores de lixo, ó. Os coletores de lixo. Os funcionários de manutenção de semáforos, de manutenção de ruas, ó. Funcionário de manutenção de ruas. Além dos trabalhadores responsáveis pelos cuidados com as ruas, é importante que
cada um faça sua parte para que esse espaço público possa ser utilizado por todos. Pessoas cuidam das ruas, como os garis, agente de trânsito e jardineiro. Elas trabalham para que as ruas fiquem bem conservadas e todos possam usá-las. As placas e as pinturas no chão das ruas são sinalizações feitas para mostrar quais são as regras que devem ser seguidas pelos motoristas. Os semáforos servem para orientar o fluxo de veículos e de pedestres nas ruas. Para que as pessoas convivam bem nas ruas, elas precisam seguir algumas regras, como atravessar somente na faixa de pedestre, obedecer às sinalizações do trânsito e respeitar os semáforos. Oriente-se. Orientação e localização do espaço. Imagine que você precisa explicar onde mora a um colega. Que informação você poderia dar a ele para facilitar a sua localização? Para se orientarem em relação aos lugares e objetos, as pessoas costumam utilizar expressões como atrás, dentro, fora, em cima, entre outros. Além delas, outros elementos podem facilitar a localização. Esse é o caso do endereço e dos pontos de referência, os quais você conhece. O endereço. O endereço é um conjunto de informações que serve para identificar um lugar. Ele é composto pelo nome da via, que é rua, avenida, travessa, etc. Pelo número do local, casa, edifício, loja, pelo complemento, se for o caso, por exemplo, número do apartamento, pelo nome do bairro, da cidade, do estado e do país. Cada via também possui um código de endereçamento postal, que é o CEP, que é formado por número. Quando uma pessoa precisa enviar correspondência pelo correio, ela deve escrever no envelope o CEP com os outros dados do endereço de quem vai recebê-la. Isso é importante para que a entrega chegue ao local correto. Segundo o levantamento os nomes de ruas mais comuns no Brasil são os alfanuméricos, ou seja, aqueles que combinam letras e números, como Rua 1, Rua 23. Bem, existem ruas cujo nome homenageia personalidade, Rua Tiradentes, e ruas que têm como nome datas comemorativas, Rua 7 de Setembro, nome de santos, Rua São José, e até nome de lugares, como a Rua Alagoas. Você sabia que as pessoas de uma comunidade podem sugerir nomes para as ruas? Isso mesmo. Caso os moradores de bairro tenham interesse em sugerir o nome para uma rua, eles devem levar a sugestão para a prefeitura, então os nomes sugeridos será avaliado e, se for aprovado, a rua receberá esse nome. E os pontos de referências, que é o quê? Alguns elementos da paisagem, como supermercado, lojas, igrejas e escolas, também podem ser utilizados para facilitar a orientação. Pode ser o quê? Pode ser um ponto de referência, certo? Esses elementos são conhecidos como pontos de referência. Os pontos de referência têm de ser um local fixo para que todos possamos reconhecê-los. Eles são muito importantes nas ruas porque nos ajudam a encontrar corretamente os lugares. Para indicarmos onde os pontos de referência se localizam, podemos utilizar algumas expressões, como em frente, ao lado, certo? Em cima, longe, dentro, fora, certo? Nós podemos utilizar algumas dessas expressões. O espaço entre ruas, quarteirão. As ruas ligam um local a outro. O espaço entre uma via e outra é chamado de quarteirão, que normalmente assemelha a um retângulo.
Os quarteirões podem conter vários tipos de construções, como casas, edifícios e estabelecimentos comerciais, além de praças e parques. Os quarteirões, dificilmente há diferenças entre eles, caminhando pela vizinhança de sua casa ou de sua escola, certo? Porque uma via é o caminho que liga um local ao outro, como ruas, avenida, travessa e alameda. Então, um quarteirão, ele tem uma forma de quê? De um retângulo, ó. É o encontro de 4 ruas. Se forma num cruzamento de 2 ruas. Observe a imagem a seguir, ó. Essa daqui é uma esquina, ó. É uma esquina. E ela aqui tem quantas esquinas você costuma identificar na imagem, ó? Bem aqui tem uma esquina, aqui tem outra, aqui tem outra e bem aqui tem outra. Então, nós podemos ver quatro esquinas, né? E quantos cruzamentos você pode ver? Ó, como nós podemos ver, só existe um cruzamento, ó, que é só o que vale, certo? Só existe um cruzamento, tá bom? Tá? Esta é a nossa atividade de hoje e até a próxima.